Vamos ver aí. Será que o Nick peidou na farofa? Vamos ver. Nicolas Mas Vilela, é feio, hein? Bem, Lene, todo mundo aí na inteligência Pera só, para um pouquinho aí. Japonês, Pera, que eu conheci pera. recentemente. Aliás, Ele falou Nicolas Vilela. Meu nome é Rogério Vilela e o dele é Nicolas. Não, O cara misturou não os tá dois. sabendo nem tá falar. perdido, já Pelo amor de Deus, tá perdido. Vamos lá, vai lá. Cara de pastel de flango. Nicolas Caralho, Nicolas. Vai tomar um processo de graça assim? Puta que pariu. Começou como? Que isso, cara? Nossa senhora, liberou. Liberou xenofobia, liberou, né? Liberou. Vilela, tudo bem? Lene, todo mundo aí na inteligência limitada, japonês, Ele não falou Nicolas Vilela, falou Nicolas, Vilela, né? que eu conheci recentemente. Aliás, Vilela, eu ainda tô com seus vídeos comprometedores, né? Então você não rapaz. pode nunca mais falar mal de mim. Nicolas, quero te fazer uma pergunta em relação a abusos do Poder Judiciário, especialmente de cortes superiores, né? Eu vejo muita gente falando em impeachment de ministros do Supremo, o que de fato, né, você responsabilizar ministros que cometeram crime de responsabilidade é o correto, né, com instituições que estejam funcionando, e que infelizmente não é o caso das nossas, mas estruturalmente resolver o problema, isso não resolve, porque o grande problema não é a composição atual do Supremo, não são ministros individualmente agora, mas os próprios superpoderes que, independentemente de quem esteja lá, o Supremo terá. Por isso eu tenho como proposta, né, eu tenho uma PEC já do primeiro mandato para tirar, né, o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário e ele ser uma corte constitucional autônoma, né, que não julga casos criminais, que portanto a gente estaria tirando o poder grande do Supremo, que é utilizado como... O Supremo Tribunal Federal é a última instância do Poder Judiciário para poder recorrer a processos abertos assim, tá? Tá bom? objeto de barganha, né, para pressionar parlamentares. A gente tira o poder do Supremo de julgar pessoas, né, parlamentares, etc., e faz com que eles se tornem cortes constitucionais autônomas, né, como acontece nos países europeus. Queria saber a sua opinião em relação a isso, ou se você tem outra falou e não falou nada, né? Estrutural para esse assunto. Valeu, Kim. Gostei da pergunta e concordo de que o problema é muito mais profundo, né, do que simplesmente um impeachment. A ideia do impeachment, eu acredito, é para poder mandar um recado muito simples de que esses ministros não são intocáveis. Então, assim, nunca se ouve no Congresso Nacional pautar um pedido de impeachment de algum ministro do STF. Então, quando você consegue ter esse instrumento efetivado, você está colocando um freio e um sobrepeso, né? Um peso e um contrapeso naquilo. Não é à toa que tem esse instituto na Constituição, porque te dá a condição de você fazer isso. E com um intuito de, olha, por mais que, por exemplo, saia o ministro Alexandre de Moraes e o Lula tem que indicar outro, mas seja um outro indicado, você concorda comigo que aquela corte fica, poxa, eu não vou fazer a mesma coisa, que se eu fizer vai ter punição para mim. O que hoje não acontece é que não há nenhum tipo de punição para nenhum tipo de medidas, como por exemplo o Kim citou. Do tipo, o cara sobrepõe ali os seus poderes constitucionais, o cara, faz ilegalidades ali jurídicas e nada acontece com ele, porque ele é o último poder. Né, ele é a última instância. Então, sim, eu acho que, de fato, também o STF deveria ser uma corte constitucional e pronto, e acabou. Ela se tornou uma corte política, né? Você percebe aí o Barroso dando opiniões políticas, derrotamos o bolsonarismo, perdeu a Mané, o Alexandre de Moraes falando fora dos autos, o Gilmar Mendes falando que o Lula só chegou lá graças ao STF. Assim, é uma loucura, cara, que virou o STF e por conta, obviamente, dessa interferência da política junto ao judiciário. Muito ruim, né, cara? Muito ruim porque, primeiro, faz parecer que a atuação do Poder Judiciário é um processo descolado da política, quando, na verdade, a gente sabe que a atuação do Poder Judiciário está diretamente conectada com os méritos políticos de como esses governos estão montados, né? Não sei se ignorância, não sei se mau caratismo, né? Mas dizer que
as cortes, né, a corte do judiciário não atua politicamente, né, ou que ela deveria ter um papel técnico restrito ao elemento jurídico, ao elemento legal, mostra um desconhecimento histórico sobre como essa instituição foi montada, não só no Brasil, mas em outros lugares. E sabe um negócio que é muito curioso? É de perceber como o Nicolas Ferreira, ele se utiliza de um sentimento generalizado que existe por parte da população de questionamento das ordens de uma Corte Suprema que acho que a gente precisa também fazer essa avaliação, né? Será que é interessante a gente ficar dependendo de ministros que têm essa prerrogativa, que têm essa dominação para poder garantir vitórias na luta de classes para os trabalhadores? Eu acho que não, né? Mesmo aí, quando a gente pega para olhar que o STF vota em matérias contra a classe trabalhadora, pela terceirização, pela precarização do trabalho, pelo fim do regime jurídico único, que era realizado por concurso, e outras ações, né? Como foi, por exemplo, aquele caso famoso do Cristiano Zanin, que mandou prender o cara que tinha roubado sucata, tá ligado? Então, a gente não pode ter nenhum tipo de super confiança, né? Nas instituições e tal, porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas é isso que é interessante, porque ao invés de ele defender essa crítica de um ponto de vista para poder garantir uma emancipação para a classe trabalhadora, Nicolas Ferreira, os bolsonaristas, essa galera que faz parte desse extrato do Congresso Nacional, que está ligado a essas ideias defensoras do projeto capitalista, que é o mesmo projeto que o governo federal vem emplacando até agora, só não querem esse instrumento porque esse instrumento não está totalmente controlado pelas suas mãos. E aí acaba criando impeditivos para que esse projeto possa ser tocado. Então o que acontece hoje é que essa fração do poder da classe dominante, ela representa um determinado conjunto de interesses que muitas vezes vão, não diria contra, né, mas vão num sentido um pouco diferente, um pouco tortuoso em relação aos interesses desses grupos, por mais que esses dois grupos estejam perfeitamente alinhados com interesses de ataque à classe trabalhadora e a toda a sua autonomia, sua independência política e estratégica, né? Então, sem nenhum tipo de confiança cega, sem nenhum tipo de depósito de o STF vai salvar o Brasil, né, Xandão, superministro, blá, 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 mesmo porque esses caras são, no final das contas, representantes de determinados destacamentos das classes sociais e que vão representar interesses políticos, né? Interesses políticos da luta de classes e que, para esses bolsonaristas, muitas vezes não é a totalidade dos seus interesses, mas que não está de nenhuma maneira alinhado a um interesse para a classe trabalhadora, né? E eu acho que é essa grande demagogia, é essa grande mentira que esse tipo de circuito ideológico que é feito por essas pessoas monta, né? Essa ideia de uma suposta revolta contra os poderes, de uma alternativa contra essa organização, e que no final defende a mesma coisa. Defende a mesma coisa. Vídeo aí, por exemplo, né? O STF vota em matérias favoráveis à precarização das condições de trabalho dos trabalhadores, né? Com relação à terceirização, ao fim do regime jurídico único, etc, etc. Qual foi o posicionamento do Nicolas Ferreira sobre o tema da escala 6x1? Você aí que está me escutando agora, que votou no Nicolas Ferreira, que votou em qualquer deputado bolsonarista, que votou em qualquer deputado da direita, qual foi o posicionamento dessas pessoas com relação ao tema da escala 6x1, especialmente do Nicolas Ferreira sobre a escala 6x1? O posicionamento dele foi de que o fim da escala 6x1 vai quebrar as empresas, vai quebrar a economia. Então, para o Nicolas Ferreira, não existe nenhum problema de continuar a escala 6x1 e aí colocar no seu lombo trabalhador que eventualmente votou no Nicolas esperando alguma proposta de mudança, né, por esse discurso inflamado, por essa ideia de revolta, e que vai colocar nas suas costas a precarização do trabalho para garantir que o capitalista continue enriquecendo, ao invés dele defender, por exemplo, a taxação de rendimento de capital, a taxação dessas grandes empresas, desses grandes conglomerados que ganham bilhões de reais com a atividade rentista financeira e que não são taxados, e que poderiam ser recursos utilizados pelo Estado ao invés de onerar o trabalhador sob a tributação de consumo. Entendeu? Por que ele não vai defender isso? Porque o Nicolas Ferreira é contra o seu interesse trabalhador. O Nicolas Ferreira é contra o seu interesse trabalhador. Apesar de não parecer, por ele representar essa voz da oposição contra o status quo, não sei o quê, a base de defesa do projeto dele é a mesma. Não tem mudança significativa. Não tem mudança, qualquer ela que seja.
Show? E em relação ao que está acontecendo agora, né? O Monark e outras contas voltaram a ser liberadas. Cara, você entendeu direito o que está acontecendo? Você concorda com isso? Cara, aí que tá, não. Eu concordo de ter as contas retornadas, obviamente, no Monark. Sem entender direito por que foi também. Agora, eu não sei também por que tá acontecendo tudo isso. Ué, será que é porque o Monark disse impropérios absurdos? Será? Assim, de retornar conta, enfim, de ter... Ainda que eu ache essa prerrogativa uma questão muito perigosa, viu? Porque, como eu disse, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Talvez ele tá querendo dar uma sinalização de que as coisas estão normais aqui no Brasil, porque o pessoal da Corte Interamericana de Direitos Humanos está aqui. Eu não sei, cara. Agora, não é por bondade, não é porque Alexandre de Moraes acordou... Mudou de ideia. Quer saber, o Monark tem que ter suas contas voltadas. Os caras não dão ponto sem nó, não. Entendi. Pode ter certeza disso. Outra pergunta aí de Jones Manuel, que já pediu várias vezes para debater contigo aí. E sabe quem é? Sabe quem é? Sabe quem é? Tá ligado? Sabe quem é? Esse. Esse é o barulho da peidadinha na farofa. Salve Vilela, todo mundo do Inteligência Limitada. Uma pergunta direta e reta para o deputado Nicolas Ferreira. Ano passado explodiu o debate sobre o fim da escala 6x1. E lá vem mais. Tema fundamental para toda a classe trabalhadora que não aguenta mais sua jornada de trabalho absurda, exaustiva, desumana. Deputado e toda a direita brasileira foram contra. E aqui eu não quero demagogia, né? O projeto da Érica Hilton é bom ou ruim, a questão é a pauta. Fim da escala 6x1. Você vai olhar no G20, as maiores economias do mundo, o Brasil tem uma das maiores jornadas de trabalho do mundo inteiro. Até a nível de América do Sul, o Chile está reduzindo a jornada de trabalho, Venezuela tem jornada de trabalho menor que o Brasil, Colômbia tem jornada de trabalho menor que o Brasil, México está debatendo jornada de trabalho menor que o Brasil, o Canadá tem jornada de trabalho menor que o Brasil, enfim, diversas economias do mundo, diversos países do mundo têm jornada de trabalho menor que a brasileira. E aí, deputado, duas coisas. Por que você é contra a classe trabalhadora? Por que você não quer o fim da escala 6x1? E a segunda questão, deputado, vamos debater? Eu e você, aceite debater comigo o fim da escala 6x1. Eu quero provar para toda a classe trabalhadora que é necessário e é possível e é urgente acabar com essa escala desumana de trabalho. Ele nunca vai fazer isso, porque eu nunca vou debater. Não vou ficar dando palco para quem é irrelevante. Deu aquela molhadinha no final. Agora, o que eu acredito é que, respondendo a sua pergunta, qual é o nome dele? Jones. Ih, força não, Nick. Jonas. Ih, tá. Não, tá. Para de forçar. Porra, para de forçar. É de que eu não tenho nenhuma declaração que eu sou contra o fim da escala 6x1. O que eu disse é que é o contra o trabalhador. Eu simplesmente deixei bem claro de que existem pontos que devem ser discutidos. E para mim não pode ser as coisas simplesmente eu sou a favor, eu sou contra, e quem é contra a classe trabalhadora. Ué? Como assim? É uma avaliação simples, né? No outro dia, a Érica Hilton deu uma entrevista, a pessoa perguntou para ela, e aí, qual que é o impacto socioeconômico disso? Você já fez algum estudo? Ela falou, não fiz. Então, pera lá. O próprio projeto tinha um erro material, assim, de novo, que colocava lá 6 vezes 6, colocava, eu acho que era 32, e enfim... Nicolas, tinha esse 32 porque pela implementação da jornada de 36 horas você tem 1 hora de almoço, né? É por isso que tava 32. Só pra te ajudar aí. Já que você é um cara que se preocupa tanto com estudos,
impacto técnico, né? Fica a dica aí. Assim? Era nesse nível e principalmente de que não estabelecia a questão, como é que é, gente? Não estabelecia principalmente essas questões mais prioritárias, que ela tá, como que isso vai funcionar? Como que de fato vai acontecer com outros setores, por exemplo, o setor da saúde, o setor, enfim, até mesmo do próprio comércio, e existem algumas consequências claras nisso, tá bom, tudo bem então. Não vai ter 6x1. Tem duas opções aí para o empregador, né? Ou ele contrata uma outra pessoa para poder, enfim, trabalhar nos outros dias, ou ele vai, enfim, fazer demissão para poder trabalhar numa escala menor, enfim. Consequentemente, você vai ter uma redução ali do horário de funcionamento dos estabelecimentos. Então, existem consequências e era literalmente isso que estava acontecendo. Então, eles, obviamente, como sempre a esquerda faz, eles pegam uma coisa e quem é contra o trabalhador. Quem é a favor do Lula foi o cara que provavelmente ele votou, né? O Lula, o pai dos pobres, né? Que tem um patrimônio de quase 10 milhões, que tem aumentado. Ô, Nicolas, a gente não tá em 2014 não, viu? Tá em 2014 não. Será que ele não... eu acho que isso mostra que ele realmente não conhece o Jones, né? Ou não acompanha o trabalho do Jones, né? Dado os últimos contextos em relação às posições do governo federal. Mas sabe o que é engraçado? Você perceber que o Nicolas fica falando que ele não se posicionou a favor nem contra, porque não saberia quais seriam os estudos, impacto disso e tal. E aí a explicação dele pra isso é o mais absoluto e o mais puro suco de senso comum. O mais puro suco de senso comum. Ou vai precisar contratar, ou vai ter que demitir. Mas, Nicolas, se você é tão a favor de estudos e pareceres técnicos para poder criar alternativas para isso, bom, isso já mostra uma coisa, né? Você é contra ou a favor da redução da jornada de trabalho? É isso que está objetivamente colocado. Porque qualquer coisa que venha depois disso, você planeja. Você monta uma planificação. Você faz alguma coisa para poder tornar esse projeto viável. Ao invés de só falar, não, tem que ter impacto técnico, né? Tem que ter estudo técnico sobre o que vai acontecer. Beleza, tem que ter estudo técnico. Dito isso, você é a favor ou você é contra? Acabou. Se você é contra a redução da jornada de trabalho para o trabalhador, Nicolas, você trabalha em 1/6. Agora com a aprovação recente do Hugo Mota, que permitiu com que votações possam ser feitas à noite, que os deputados só precisam ir pro plenário uma vez na semana. Nicolas, você tá trabalhando na escala 1/6. 1/6. Dizer que você é contra ou é a favor é simples e objetivamente a sua visão de mundo, a sua visão política. O estudo técnico, o impacto disso você pode realizar depois, como, por exemplo, a criação de um projeto de taxação de grandes fortunas, de taxação de rendimento de capital, de cobrança de impostos das grandes empresas que empregam na 6x1 e que não pagam tributação. E que não pagam tributação e que muitas vezes onera o pequeno empreendedor, que onera o pequeno empresário, que precisa pagar um monte de imposto, que não tem incentivo, que não tem crédito, que não tem nada. Porra, eu não sou deputado, não sou vereador, não sou nada. E já sei que é possível criar um espaço de debate técnico nessa matéria. Eu sou contra a escala 6x1. Eu sou a favor da redução da jornada de trabalho. E aí o meu planejamento técnico vem depois disso. Não é a técnica que precede a política. A política vai preceder a técnica. E o fato de você se posicionar contra o fim da 6x1 tenta mascarar, usa, na verdade, esse discurso técnico para mascarar o fato de que, politicamente, você está alinhado à classe dominante, aos capitalistas, para garantir a continuidade dos seus negócios, dos seus lucros, dos seus montantes. Sendo você, portanto, invariavelmente, inevitavelmente, contra os interesses da classe trabalhadora. Essa é a lógica, paizão. Essa é a lógica. Enfim, aí impostos, de que não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal alguma com o país, e a Janja gastando o seu dinheiro público. Agora, o problema sou eu.
O problema sou eu que quero debater um projeto. Não é dessa forma. Eu vejo que a escala 6x1, ela é sim uma escala exaustiva, uma escala que precisa ser rediscutida. A escala, por exemplo, 5x2, né, que muitos trabalham, né, nessa escala. Vejo que é uma escala que, inclusive, dá dignidade à pessoa. Que seja aí num domingo, numa igreja, ou até mesmo num sábado, poder ter um lazer. Enfim, a gente precisa administrar isso. Agora, é engraçado, né? Por que eles nunca fizeram isso nos governos anteriores? Por que eles nunca falaram, opa, gente, tá pesado aqui, a escala 6x1 é de agora? Não, é uma luta antiga. E esse é mais um problema, porque mostra que a esquerda, ao longo dos últimos anos, nos últimos governos, não estava alinhada aos interesses da classe trabalhadora, diferentemente dos comunistas, diferentemente desses grupos que estão levantando voz contra esse tema. Quem instituiu isso? Então, assim, eu acho que é um tipo de debate muito desonesto, de picuinha, para poder crescer e ganhar o coração das pessoas mais humildes, do tipo, quem não está a favor disso é contra o trabalhador. É o que a esquerda sempre fez a vida inteira. Beleza, colocou o pai dos pobres lá na presidência. O que resultou para o nosso país? Então, assim, o problema sou eu, quero debater a coisa, e aí eles usam todos os tipos de ataques possíveis. O Nicolas não trabalha e tal. Não, e é engraçado porque o debate... Até agora você não viu nenhuma iniciativa por parte do Nicolas para poder levantar esse debate, né? Nenhum. Tá falando, eu quero debater. Tá bom, Nicolas. Propõe o debate. Faz uma moção pública sobre o tema. Tal, cara, não me meça com a régua que você se mede. Entendeu? Eu trabalho, mostro os frutos do meu trabalho. Não tenho, como eu te disse, né, uma falta ali em plenário, nos meus trabalhos. E os... Porra, mostrar resultado é não faltar... É a mesma coisa que o aluno que quer ser aprovado com nota 10 porque ele esteve na escola. É a mesma lógica. A mesma. Os caras usam disso pra poder atacar você, atacar sua família, falar que você não trabalha, que, enfim, você tá explorando o trabalhador, que você tá contra o trabalhador. Eu acho, mais uma vez, de que precisa ser debatido. No outro dia, eu liguei pro Flávio Rossi, que é presidente da FIENG, que é na indústria a Federação da Indústria de Minas Gerais. Ah, legal. Ele ligou pro sindicato patronal para poder falar sobre escala de trabalho. O que será que o presidente da Federação das Indústrias falou sobre isso? Pedi pra ele um impacto socioeconômico disso tudo. Ele falou, cara, isso aí não se sustenta, só se sustenta no mundo da lua desses caras. Que surpresa, né? E principalmente a escala dela não se tratava de escala 5x2, era 4x3. Era isso que eu tava querendo lembrar. Então, o projeto mesmo não deixava claro e instituía não o 5x2, por exemplo, que eu acredito que é uma medida mais equilibrada, mas colocava a questão de 4x3. Então, e vou além, 4x3 com 30 horas semanais. 30 horas semanais. A gente tem que lutar pela redução para 4x3, para 30 horas semanais e mobilizar essa pauta e esse tema nas ruas. Não ficar dependendo de PEC de deputada, não ficar dependendo só de petição online. Conseguir articular essas lutas permanentemente em todos os espaços. E vindo, por exemplo, de uma pessoa... Essas pessoas realmente estão preocupadas com você, com o trabalhador. Cara, por que não tem todo esse empenho da esquerda em redução de carga tributária? Tudo bem, nós temos mesmo aí um tipo de escala de trabalho bem diferente dos outros demais países, principalmente relacionado aqui à América do Sul. Agora, e a nossa carga tributária? Perfeito, Nicolas. Eu concordo contigo. A gente precisa rever a carga tributária. A gente tem que acabar com o sistema regressivo de tributação e começar a taxar rendimento de capital de grandes empresas para desonerar o trabalhador. Você é a favor disso? Você é a favor dessa taxação desses rendimentos, desses grandes capitais? Você é a favor disso? Os comunistas são. Você é? É extremamente também diferente de outros países, ela é muito maior. E quando é igual, digamos assim, a carga tributária, o Estado ele te dá um retorno muito maior do que do Brasil. Eu não tive problema nenhum em pagar o imposto da Suíça. Não tive problema nem zero. Cara, é impressionante, né? Porque ele... Nossa, velho, o cara O cara é uma máquina de repetir senso comum. O cara é uma máquina de e-mail, de corrente de e-mail mostrando a fazenda de ouro do Lula. Puta merda. Se eu tivesse o transporte da Suíça, público da Suíça, se eu tivesse a educação da Suíça, se eu tivesse segurança da Suíça, agora a gente paga. Se eu tivesse a lavagem de dinheiro da Suíça. Imposto da Suíça com qualidade janja de serviço público. Então isso precisa ser colocado tudo na conta. Então, do tanto que fizeram manifestação, foi pífio, deu
meia dúzia de gato pingado, esse mesmo aí que tá querendo, enfim, biscoito em cima de mim, não vai ter, eu não brigo pra baixo. Que isso? Teve não sei quantos mil votos pra vereador, enfim. Os caras querem... Nem sabe, cara. Nem sabe. O Jones não saiu candidato a vereança, saiu candidato a governo do estado. Nossa. Crescer, obviamente, em cima de mim, sabe que esse corte mesmo ele vai querer usar, correu, etc e tal, para pororó, e vai crescer em cima disso, é óbvio. Tem nego que só vai crescer dessa forma. O que também não... Nossa, quem diria, né, Nicolas, que alguém cresceria em cima de polêmica vazia, né, gritando num podcast contra pessoas cabeludas, né? Quem diria? Diz que as pessoas que eu não quero debater são pessoas que, enfim, eu acho que não valem, que não são inteligentes. Não, pelo contrário. Eu só não quero, me acho no direito. E se algum dia quiser chegar ao meu nível para poder debater, você chega no meu nível. Não sou eu que tenho que descer no seu. Mas tem alguém Chega no meu nível. É simples com quem assim. você gostaria de debater? Ah, cara, Hoje em dia? eu acho que hoje em dia, como eu Paulo te disse, eu Cogos. acho que seria interessante um debate com o Felipe Neto. Ele sabe o que faz. Ele não é inocente. Ele não é inocente. Porque não é o mesmo nível de debate. E conhecimento da economia política, né? Não é. Mais uma vez, hoje, em termos de engajamento, principalmente no Instagram, de visibilidade, eu não vejo que... eu não vejo um cara assim que tem o mesmo quantidade de número de resultado que eu em rede social, entendeu? Eu realmente trabalhei muito para poder ter um alcance, para poder ter uma defesa das redes, que no caso é meu escudo, né, para muita coisa. Mas óbvio, é inegável que o Felipe Neto tem uma relevância muito grande e eu não subestimo isso, uma influência muito grande. Eu acho que seria um debate. Não sei, cara, outro nome assim que me vem à mente de tipo, não, esse cara eu gastaria tempo com Lula, debateria com Lula, com toda certeza. Enfim, eu acho que são nomes assim que eu acho que valeria a pena, sabe, eu falar e falar, não. Percebe? O cara não vai debater com ninguém do campo político que consegue constituir uma verdadeira ameaça à hegemonia liberal. Ele vai querer debater com o campo da esquerda liberal para conseguir sobressair o seu discurso de pseudo-revolta, para utilizar da sua voz demagógica na construção da sua narrativa. Comunicação. Isso é comunicação. Eu acho que vale a discussão. Agora, ficar discutindo com o nego que quer subir no meu trabalho chega no meu nível que a gente debate. Pô. Entendi. Manda, Kratos. Bom, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Fábio Vale, que ele tá lembrando um episódio que você foi condenado por transfobia contra a deputada Duda Salabert. Ele gostaria que você comentasse um pouco sobre. Fui condenado porque eu chamei um homem de homem. Imagina, eu chegar dentro da cadeia, eu falar assim, qual o crime que você pegou? O cara, tráfico. E você? Latrocínio, véio. Aí você? Roubei um banco. E você? Não, eu chamei um homem de homem. O cara falou, caramba, mano, isso é perigoso mesmo, hein? É possível, porque é criminal, né? Agora, tem instâncias ainda, né? É possível ainda recorrer com relação a isso. E, enfim, é o que eu disse, né? O grupo, militância LGBT, é o grupo mais intolerante que tem no mundo. Esquece, Pavanato também vai enfrentar também processo também, porque falou sobre os homens, enfim, biológicos, sentem mulheres, os caras não aceitam de forma alguma você falar alguma coisa. Agora, eles podem falar que todo padre é pedófilo, eles podem falar que todo pastor é ladrão, eles podem falar que eu sou nazista, podem falar que eu sou fascista. E quem defende isso, cara, vai por mim, uma hora a corda vai estourar pro seu lado. Porque ninguém acerta todo o tempo. Você que, por exemplo, tá falando aqui o dia inteiro, uma hora você pode dar uma escorregada, bicho. Claro. E aí? O que vai acontecer? Né? Todo mundo vai cair em cima, vai querer te cancelar, vai querer acabar com a tua vida. Pô, que isso, cara? Será que ele vai recorrer pro STF quando chegar a vez? Aí vai ser engraçado, né? Isso aí não foi um erro, isso é uma posição minha. E outra, o mais absurdo que eu tenho imunidade parlamentar, cara. Eu sou inviolável civil e penalmente por qualquer palavra, votos e opiniões que eu disser. Então... Engraçado usar esse privilégio desse jeito, né? Pra poder se blindar pra falar qualquer bosta. Aí fica fácil demais, né? Você pode ver, eu nunca vou levar ninguém no processo criminal porque, sei lá, o cara falou que não concorda com o que eu sigo. A janela, peraí. É a mesma coisa. Você não concorda com a Bíblia, não? Processo criminal em você. Por que você foi pra cadeia? Não, porque o Nicolas me processou criminalmente porque eu não aceito a religião dele. Pô, cara, isso soa democrático? Não soa. Então, mais ou menos foi isso que aconteceu.
Tem uma da Karina, que é em cima desse tema, que ela fala, em sua opinião, como conciliar a defesa da liberdade religiosa com a proteção de direitos a minorias como a população LGBTQIA+, sem que haja discriminação ou exclusão social? Cara, se eu não me engano, a única parada LGBT que a maior do mundo é São Paulo, se eu não me engano, e a segunda maior é em Israel. Tem parada LGBT na Palestina? Pelo que eu saiba lá, é diferente do tratamento que os caras dão, assim. Praticamente, os caras jogam homossexuais de cima do prédio. Então, esse papinho de que, onde tem religião, tem perseguição aos homossexuais. Opa, peraí. Quem que foi o ser humano que mais trouxe dignidade ao ser humano? Foi Jesus. Primeiro ponto. Antigamente você não tinha a importância que se dá, por exemplo, ao corpo, né? Porque Jesus chega e muda tudo. Ele fala, olha, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então ele muda o conceito de tudo isso. Se você for olhar, por exemplo, com relação às minorias, enfim, em qualquer igreja que você for entrar, não tem nenhuma placa lá falando proibido a entrada de homossexuais, ou enfim, não tem, cara. Mas aí quem faz organização de expedição, de política de cura gay, quem que é? Né? Quem que é? Quem que submete as populações LGBT a esse tipo de violência objetiva e subjetiva? São essas organizações, né? Essas organizações. Só que a grande questão que as pessoas não compreendem é que a igreja ela é aberta a todos, mas ela não é aberta a tudo. Porque senão seria contraditório da nossa parte não falar a verdade, não expor com graça, com amor, aquilo que nós acreditamos que a Bíblia vê que não é um plano de Deus. Ponto. Então é verdade ou não é? Né? Uma perspectiva que vem a partir de um lado de como essa história é construída. E que não necessariamente representa a totalidade das relações sociais, né? A pessoa pode aceitar e também ela não pode aceitar, é simples assim. Então, eu vejo que essa luta, né? Como que fica as minorias? Cara, sabe uma forma como você ajuda as minorias? Dando segurança pra ela não tomar um tiro de bala perdida num prédio, igual acontece lá no Rio de Janeiro. Sabe como que você ajuda as minorias? Dando saúde. Pra quando ela tiver qualquer problema de saúde, ela vai ter um atendimento digno. Sabe como ajuda a comunidade, as minorias? Dando educação pra eles conseguirem ter condição de entrar em um trabalho. Sabe o que é engraçado? Porque todas essas condições de dignidade que o Nicolas está defendendo passam pela defesa de um projeto de expansão do orçamento para poder conseguir criar políticas públicas que garantam essa dignidade concretamente para além da letra da lei, né? E a gente sabe que o projeto econômico que o Nicolas e seus correligionários, seus aliados defendem, é um projeto que visa exatamente retirar essas condições concretas de cena, certo? E aí você vai ficar defendendo, por um lado, uma liberdade formal, né? Então você diz ali no documento que não pode, que não sei, não quer daquilo do outro. E do outro lado, qual que é a outra retórica? Tem que armar todo mundo para que a galera se defenda. Ou seja, a implementação de uma guerra de todos contra todos, né? Trabalho, se uma pessoa é profundamente intelectual. Então, assim, tem que ser daltônico, cara, no sentido de direitos e de ajuda. Agora, quem faz essa divisão de homem e mulher, de negro e branco, de rico e pobre, de hétero e homossexual, é a própria esquerda, porque dessa forma você vai dividindo. Olha isso, olha que pilantra, que safado, porque essa divisão, ela não é uma divisão que foi produzida pela esquerda. Ela não é uma divisão produzida pela esquerda. Essa divisão que a gente percebe na realidade, ela é produto histórico de como as relações sociais foram articuladas no processo de desenvolvimento das próprias relações de produção. Então essa dimensão, por exemplo, de classes sociais, ela não é uma obra da esquerda, ela é uma obra da história. E aí o grande ponto é que quem levanta a bola para detectar essas questões e aí conseguir posicioná-las historicamente, ou seja, a partir de uma análise objetiva, concreta e material, são os comunistas, são os socialistas. São essas pessoas que vão entender que essas dimensões particulares, né, essas dimensões de categorias, elas impactaram na própria construção de como a história foi se consolidando e foi existindo ao longo do tempo, né? Então não é a esquerda que inventou isso. Quem inventou essas categorias foram os sistemas de dominação e as relações sociais que foram se produzindo, se reproduzindo, se destruindo ao longo da história. E não porque dividir as pessoas, né? Não.
Não é uma questão de divisão das pessoas, né? É uma questão de entender que determinados grupos sociais, que determinadas condições históricas geram impactos diferentes, né? Basta a gente olhar, por exemplo, o quanto a mão de obra de mulheres negras no Brasil é sensivelmente mais precarizada do que de outras frações da classe trabalhadora. E por que isso? Porque a esquerda criou essa divisão? Não! Porque isso está objetivamente, historicamente construído a partir da maneira de como a sociedade brasileira se constituiu. Com o trabalho doméstico, com as jornadas duplas, as jornadas triplas, com a escravidão, com todos esses processos que vão gerando essas categorias, que vão gerando essas divisões, que permitem que esse sistema possa continuar existindo da forma como ele existe. E você vai conquistando as pessoas, vai gerando mini guerras, e depois você vem com a solução. Não, gente, peraí, eu vou solucionar o conflito aqui entre vocês. Então a melhor maneira para mim é essa. E você percebe que a esquerda utiliza a minoria basicamente, assim, literalmente como... cara, mais uma vez, pega aí, duvida de mim, coloca aí, mortes, governo Lula, LGBTQI aqui no Brasil. Aumentou. E o que essa galera tá falando? Recentemente mesmo, E aí, ó, longe de mim fazer defesa do governo Lula aqui, hein? Mas a gente precisa também levar em consideração que existe um processo de registro maior dessas causas, né? De mortes por LGBTfobia. Ele fez vídeo falando que, enfim, acreditou e tal, e estava indignado que isso não poderia passar. Olha aí. E aí, com muita pressão, o governo, enfim, não botou na pauta, cedeu, digamos assim, né? Só que, cara, olha isso. Se não fosse a pressão do cara meu irmão, o cara subiu na rampa ele, e tinha um índio lá também, a Amazônia, que tá com recorde histórico de queimadas. Onde tá essa galera? Cadê o pessoalzinho cantando Salve a Amazônia? Desapareceu. Então, assim, você não percebe que os caras estão te fazendo de trouxa? Que, tipo, eles te dão migalhas lá, não, nós vamos te ajudar. E aí hasteia uma bandeira lá LGBT e tá lindo. Nossa, olha como nós fazemos pra você. Meu irmão, você pode ser roubado. O ladrão não vai perguntar pra você aqui, você é gay? Ah, não, então não vou roubar seu celular, não. Ah, vou entrar dentro da sua casa. Ah, você é hétero? Ah, não, então eu vou roubar. Cara, a criminalidade atinge todo mundo. A falta de saúde atinge todo mundo. Existe uma vulnerabilização das populações marginalizadas que é muito maior. É muito maior. É claro que a violência, né, a carestia, ela atinge todas as pessoas. Mas esses grupos, por fazerem partes de destacamentos históricos que são historicamente oprimidos, que não podem morar nas suas casas, que são expulsos das suas comunidades, que não conseguem empregos decentes, que não conseguem moradia, são submetidos a ordens de violência que muitas vezes são mais intensificadas. Tá? A educação atinge todo mundo, a falta de saneamento básico atinge todo mundo, a falta de um transporte público não da mesma maneira, Nick. De merda atinge todo mundo. Depois que o Lula estiou a bandeirazinha lá, os deputados postaram lá a bandeirazinha de LGBT, eles estão vivendo a vida deles com segurança, com carro blindado, entendeu? De boa lá em Brasília, e você tá se ferrando, gay. Por acreditar nesses caras, pô. Até que ponto o nego vai cair nessa balela que a esquerda faz? Até pouco tempo atrás os caras estavam te matando em campo de concentração, como Che Guevara fazia. Não, isso é fake. E hoje os caras estão usando Che Guevara no peito. Mesmo assim, né, para dar uma notícia aí pro Nicolas Ferreira, já que aparentemente estudar essas questões ou se contextualizar não é exatamente o forte dele, mas, de fato, o processo da Revolução Cubana teve uma perseguição à população LGBT porque fazia parte de uma ordem moral conservadora que era socialmente compartilhada na época por muitos povos. O Alan Turing, o engenheiro da computação, cientista da computação, peça fundamental no processo de desvendamento do código Enigma da Alemanha nazista, era homossexual e foi castrado quimicamente pela democracia burguesa da Inglaterra, pela democracia liberal da Inglaterra, sabe? Então, tipo, não tem como você desposicionar isso da época que se faz parte. E o governo cubano reconhece os seus erros, reconhece o que fez. E para poder, além, né, de passar da esfera do reconhecimento, né, reconhecemos que fizemos merda, e aí ficar só por isso, o governo cubano mudou a sua constituição em relação à matéria das famílias, criando o Código Civil das Famílias de 2019, que é um dos mais avançados do mundo. Não é só papinho, né?
Não é só papinho de, verdade, né? Mó fita, não sei o quê. Não. Os caras alteraram concretamente, historicamente, o que eles vinham fazendo e criaram condições para que essas alterações pudessem ser levadas a cabo. Não é papo, né? Eu até tenho esse livro aqui. É um livro que fala desse marco civil. E aí tem toda a legislação, tem tudo mais. É que eu não sei onde ele tá. A Constituição de Cuba de 2019. Aí tem todas as constituições. Tananana. O princípio da isonomia é acolhido pelo artigo 42 de uma maneira ampla, geral e restrita. Assim, indiferentemente do sexo, identidade de gênero, orientação sexual, idade, origem étnica, cor da pele, origem nacional ou territorial ou qualquer outra condição. O referido princípio vem da mesma maneira aplicada à igualdade salarial por trabalho igual. Note-se que os elementos idade e origem territorial foram inseridos após o recebimento de contribuições havidas com a consulta popular. Enfim, tá aqui. Para quem quiser ler, ó, o Marco Democrático e a Constituição de Cuba de 2019. Aqui tá o texto inteiro aqui, né? Então, você pode encontrar mais referências sobre isso na net, tá bom? Mas é isso aí, né? Nicolas peidou na farofa para o debate em Jones Manuel e mostrou aí a sua verdadeira faceta. Mas comenta aqui embaixo o que você acha disso, tá bom? Se você acha que o Nicolas vai mudar de ideia ou se você acha que ele tá certo em recusar o debate para não descer ao nível de Jones Manuel. É isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido. Valeu e até a próxima. Não acabou a live. Não acabou a live. Não acabou. Deixa eu só ouvir que me mandaram uma mensagem aqui.